Amém? Mais uma vez, vamos orar ao Senhor, adorar a Deus nesta noite, vamos falar com Deus e vamos cultuar ao Deus que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu vou fazer uma oração invocatória, eu peço que os irmãos fiquem de pé, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, exaltado e agradecido é o Senhor. Toda a honra seja dada a Ti, ó Deus. Neste momento, ó Pai, queremos Te agradecer pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui com saúde, com vida, ó Deus, para adorar o Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que está aqui, que o Senhor abençoe cada uma delas, Senhor, e que o Senhor estenda as bênçãos de saúde, de paz, de felicidade para todos a família dessas pessoas que aqui representam, ó Deus. Queremos Te pedir, ó Pai, que esteja conosco neste momento, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um, ó Deus. Abençoe o Ministério de Louvor, ó Deus. Abençoe o pastor que trará a palavra para nós, que vai falar conosco, Senhor, através de Ti, ó Pai. Será usado por Ti, ó Deus. Ó Pai, Senhor, Te peço, ó Deus, fica conosco e abençoa, Senhor, aquelas pessoas também que não puderam vir, as pessoas que estão em casa, ó Deus. Abençoa cada um, ó Deus, protege, livra de todo mal, livra das doenças, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te oro, eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ainda de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia, que está em Salmos 46. Eu vou estar lendo os ímpares e os irmãos lendo os números pares. Todos acharam? Amém? Salmos 46, de 1 a 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper de manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Faz-vos saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos todos ler o último, o 11, todos juntos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento, eu estou passando a palavra para o Ministério de Louvor. Graças a Deus, irmãos, amém? Lu manda a gente sentar, mas a gente não vai sentando, não. Vamos colocar de pé, vamos. Nesse momento, adorar o nome do Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Jardim particular, amém? E a
nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Soltar
pedimos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado porque com esse dinheiro nós poderemos desfrutar mais da comunhão dos nossos irmãos e que nós possamos cada vez mais ter a consciência deste voto, Pai. Senhor, nós queremos te pedir a vida daqueles que por algum motivo não pôde contribuir, Pai. Que o Senhor esteja cada vez mais se inclinando a ouvir aquilo que Ele tem feito, que Ele tem pedido, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Amém. Pode ser. Amém. Irmãos, no mês de maio, nós comemoramos o mês da família, né? Como de costume, toda a Igreja Batista e nós aqui da IBAC sempre participamos fazemos programações, temos participações, mas como os irmãos sabem, né, estamos vivendo uma pandemia no mundo e estamos restritos a algumas, né, a várias coisas. E aí hoje a gente vai fazer só a divisa e o tema que temos ali. E eu quero parabenizar toda a família e peço a Deus que abençoe, né, cada família aqui da igreja, que continue firmes e fortes na presença do Senhor. Eu queria que os irmãos lessem ali comigo o tema. Eu vou ler e depois os irmãos vamos todos ler juntos, certo? O tema é Família nas mãos de Deus, vencendo desafios. Vamos todos falar no 3, bem bonito. 1, 2, 3. Família nas mãos de Deus, vencendo desafios. A divisa está em Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus nada será impossível. Então, né, que possamos estar pedindo a Deus pelas famílias da igreja e todas as famílias, que o Senhor esteja abençoando cada família, em nome de Jesus. Eu aqui encerro minha oportunidade, mas antes eu queria que o pastor, já que também vai fazer a pregação, fizesse uma oração, ainda aqui no momento de família, uma oração em prol das famílias. Vamos orar? Vamos orar, queridos. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Somos. Glória a Deus. Queridos, graças e paz. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar também por quantos motivos nós temos para orar nesse tempo. Hein? Será que a gente tem algum motivo para orar nesse tempo? Você sabe alguém que precisa de oração? Como se diz, né, meus irmãos, a coisa está feia. De vez em quando a gente escuta aí falando de alguém que foi internado, alguém que foi entubado, alguém que morreu. Quando a gente começa a prestar atenção na realidade da nossa volta, e não só pelo fato do coronavírus, né, dessa pandemia que temos enfrentado, mas outras situações de enfermidades junto a isso, pessoas com vários problemas, várias dificuldades. Fora isso, a questão do desemprego, tantas questões, né? Essa semana nós tivemos no sepultamento de uma de nossas irmãs, uma Maria Elizardo, avó de nossa irmã Luciana, 99 anos, né? Eu estive ali junto com a família, os filhos, netos, não muitas pessoas, pela dificuldade realmente, e a gente pôde
glorificar a Deus pela vida dela, pela decisão um dia que ela fez por Cristo e porque Deus a honrou e permitiu que ela vivesse 99 anos para a glória de Deus. Eu sei que muitos aqui têm testemunhos, como eu já ouvi de irmãos aqui falando. Irmã Lizarda foi minha professora da EBD, né? Isso é uma bênção. Nós temos motivos para agradecer, mas também temos motivos para orar, para clamar a Deus, para suplicar, né? Eu acredito, irmãos, firmemente que Deus está permitindo que isso aconteça no mundo, por motivos que pertencem a Ele, que pertencem a Deus, né? Tenho conversado com alguns irmãos, e esses irmãos têm chegado a esta mesma conclusão: a gente está mudando, e feliz, acredito eu, são aqueles que puderem, né, que possam, nesse tempo, parar um pouco para refletir, né, naquilo que a gente precisa mudar. Nossa vida com Deus, os aspectos que nós precisamos mudar, nossos relacionamentos. É um tempo que Deus está nos dando, irmãos, eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que nada acontece se não for da permissão de Deus. Então, o que está acontecendo é a permissão de Deus, né? Para que a gente possa realmente sair disso melhor. Igual não, melhor. Eu acredito que Deus está permitindo isso aí. Deus sempre, quando deixava que o povo de Israel entrasse no cativeiro, Ele entrou no cativeiro egípcio, cativeiro assírio, cativeiro persa, cativeiro babilônico. Todas as vezes que o povo de Israel entrava no cativeiro, era para que o povo pudesse aprender algo, uma lição. Sempre era assim. O Israel de Deus hoje é a igreja, o povo de Israel hoje é a igreja. É claro que Deus faz isso para o mundo todo, né? Aprender algo, mas a igreja tem consciência, porque tem a revelação pelo Espírito Santo. Então nós vamos, irmãos, orar para que de alguma maneira a gente possa, né, entender os propósitos de Deus sobre isso. E orar pelas famílias, que eu acredito que é o foco aí do coração de Deus, levantar famílias que sejam referências nesse mundo. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é, porque Tu és um Deus criador, sustentador, um Deus que criou toda a raça humana e que não deixou esta raça humana a um propósito livre, mas o Senhor tem um caminho, uma direção, Pai. E por isso o Senhor nos deu o Teu Filho, por isso o Senhor nos entregou a palavra, a revelação do Senhor, Pai, para que nós pudéssemos entender qual é a Tua vontade. E esta palavra nos diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero, Deus, suplicar, Deus, que o Senhor possa cobrir, Pai, esta terra com a Tua proteção, com a Tua mão protetora, com o Teu manto de justiça. Como a Tua palavra diz, aqueles que habitam debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e praga alguma chegará à nossa casa. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu sei que apenas uma gota do sangue de Jesus, quando lhe puseram aquela coroa de espinhos, e uma gota de sangue que saiu ali da fronte, da cabeça de Jesus, através daqueles espinhos que simbolizavam a maldição do mundo, apenas uma gota deste sangue caindo sobre a raça humana é poderosa. Uma gota, Senhor, tem poder para mudar qualquer coisa, porque é o sangue do Teu Filho. Como diz Hebreus, não foi o sangue de um touro, não foi o sangue de um animal, mas foi o sangue do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero orar, meu Deus, nesta hora, Pai, lembrando das famílias da IBAC, lembrando, Deus, das famílias que são, a Deus, relacionadas à IBAC, nossos irmãos, parentes, pais, tios, filhos, sobrinhos, todas as famílias. Queremos, ó Deus, pedir pelas famílias, Pai, da cidade que moramos, do país que moramos. Queremos pedir pelas famílias do mundo, Senhor, que Tu possas, ó Deus, pelo sangue de Jesus, trazer, ó Deus, tempos
conversão, tempos, ó Deus, de uma volta ao Senhor, voltarmos, ó Deus, de maneira que possamos entender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem a primazia, que só o Senhor tem todo o poder. E quem somos nós, Pai, para fazermos planos? Quem somos nós, ó Deus, para ditar uma direção? E quem somos nós para dizermos, ó Pai, o que será da nossa vida daqui a um minuto, daqui a um dia? E que possamos, ó Deus, nos render completamente, absolutamente ao Senhor, Pai. Abençoa, Pai, cada família, abençoa, Deus, cada pai, cada mãe, cada filho. Seja um tempo, ó Deus, também de ajuntamento no seio familiar. Em nome de Jesus, Pai, queremos entregar a cada família da Igreja Batista Alto Cruzeiro. Queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor possa suprir as necessidades, Pai. A nós, Pai, nos resta suplicar ao Senhor e pedir, Pai, clamar ao Senhor. Porque a Tua palavra também diz, clama a mim e responder-te. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui para suplicar, Pai, pelas famílias que neste momento estão padecendo, estão sofrendo algum tipo, ó Deus, de ataque, seja ele espiritual, seja, ó Deus, algum ataque de enfermidade, seja algum ataque psicológico, tanto no nível do corpo, quanto no nível da alma, ou no nível do espírito, Pai. Queremos nos apresentar diante do Senhor, Pai, e nos colocar, ó Deus, submisso à Tua vontade. Seja feita a Tua vontade como ela é feita no céu. Abençoa, Pai, cada família, abençoa cada vida, Senhor. Suplicamos, ó Deus, pelos enfermos que têm sido, ó Deus, acometidos por esta enfermidade mortal. Em nome de Jesus, Pai, visita, Santo Espírito de Deus, os enfermos. Nós suplicamos, Pai, suplicamos que o Senhor possa, ó Deus, derramar da Tua bondade, do Teu amor e da Tua misericórdia sobre cada uma dessas pessoas, sobre cada uma dessas vidas. Nós oramos, Pai, pedimos, sabemos que não merecemos porque não fizemos nada por merecer, mas confiamos que o Senhor é um Pai. Tu és Abba, e Jesus nos ensinou que Tu és Abba, Abba, nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão que Tu tens nos dado a cada dia, Senhor, obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nesse tempo, de maneira que possamos perdoar como o Senhor tem nos perdoado. Ajuda-nos, ó Deus, a entender de que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. É a nossa oração, Pai, a nossa súplica e a nossa entrega nesta noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pode se assentar. Queridos, glória a Deus. Eu acredito que somos aqui, eu contei há alguns minutos atrás, éramos cerca de 40 pessoas, segundo aí as normas do nosso governo, o governo da Bahia, não podemos passar de 50. Eu tenho colocado aí no WhatsApp para que nós possamos nos reunir em 30, mas é claro, eu fico sempre numa expectativa entre 30 e 50 pessoas, mas eu não tinha contado lá em cima. Então, se eu for contar lá em cima, nós somos aí uns 45, 44, 45 mais ou menos. Se chegou mais um ou outro, eu acredito que estamos batendo aí nos 50, mais ou menos. Passar, né, 50, aí eu desço e fico lá fora. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Né, vamos continuar orando pela igreja. Né, uma coisa que eu queria destacar aqui, há uns dias atrás, nós tivemos uma reunião, eu tive uma reunião com a liderança da igreja e pedi que cada um dos irmãos pudesse ter um canal de comunicação, como por exemplo, os homens, Paulo, por exemplo, líder dos homens, que ele tivesse um canal de comunicação com os homens para poder, de alguma forma, manter um contato maior com os homens, as mulheres da mesma forma, os jovens da mesma forma. Esse canal de comunicação é um canal de comunicação como WhatsApp, ou tem vários aí como Zoom, Google Meet, né? Para que eu acredito que a melhor forma da gente conseguir ter toda a igreja de alguma maneira reunida em comunhão nesse tempo de pandemia
e de uma maneira mais digitalizada, né, ou de uma maneira mais por redes sociais, seria a gente ter esses grupos menores, né? Por mais que a gente tenha um canal no WhatsApp, mas não atende, é muito complicado, né? Então, essa semana nós tivemos aí reuniões dos homens, tem tido reunião dos homens, né? As mulheres também têm feito um trabalho através ali a irmã Débora tem feito um trabalho juntamente com as mulheres, os jovens todo sábado têm se reunido também, né? As mensageiras se reuniram essa semana, o grupo das moças também se reuniram essa semana, né? Quem é que está faltando? Né? Sempre falta, né? Então, meus irmãos, que a gente possa participar desses envolvimentos da igreja, porque de alguma maneira é uma forma da gente manter a comunhão, da gente estar, né, mantendo aí esse laço. É claro que não substitui a comunhão presencial, isso nunca vai substituir, né? Eu acredito que isso aqui é imprescindível, a gente está olhando para o outro perto do outro, muito embora a gente não possa se cumprimentar ou estar próximo, mas no que você puder, se esforce por isso. Uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos, a igreja ela tem as suas obrigações hoje, como igreja, tem um estatuto, ela tem um CNPJ, ela tem um local, então os irmãos estejam orando pela vida financeira da igreja também, porque é comum nesse momento as entradas caírem ou mudarem de alguma forma. Eu particularmente não sei se as entradas que eu digo através de dízimos e ofertas da igreja mudam por conta da dificuldade que as pessoas têm de chegar à igreja, ou até mesmo porque a situação dos irmãos também mudaram, né? Um ou outro caso, muito especificamente, de pessoas que eu sei que, pastor, eu não estou trabalhando, eu deixei de receber, ou eu trabalhava e ganhava diariamente, então automaticamente a minha renda também. Eu acredito que aqui alguns irmãos tiveram suas rendas também alteradas, né? E de alguma forma isso altera, né, no resultado final também da entrada da igreja, porque a igreja, ela, economicamente falando, ela vive das entradas. A gente não é sustentada pelo governo, né? Nós não temos nenhum tipo de auxílio externo de qualquer outra fonte, né? A nossa fonte de renda, realmente a fonte de renda da igreja, para pagar as contas, né, para se manter diariamente, semanalmente, mensalmente, é através dos dízimos e ofertas. Então, primeiro, eu peço que os irmãos estejam orando pela vida financeira da igreja também, né? Precisamos orar pela vida espiritual da igreja, eu digo pessoas, precisamos orar pelos relacionamentos, por tantas questões, mas também precisamos orar pela vida financeira da igreja. Então, ore pela vida financeira e se mantenha fiel, né? Eu costumo dizer que dízimo é uma semente, oferta é uma semente. Alguém é obrigado a dizimar? Não. A Bíblia diz que alguém é obrigado a dizimar? Também não. A Bíblia diz que a gente não precisa dizimar? Também não diz que a gente não precisa dizimar. Tem muitos assuntos sobre isso, né? Mas eu acredito que é um relacionamento seu com Deus, né? Passa primeiro por aí. O seu dízimo e a sua oferta é um relacionamento que você tem com o seu Deus. Você congrega aqui, né? Lá em Malaquias 3:10 diz: trazer o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Naquela época, o sacerdote vivia do mantimento que era chegava lá. Como é que a gente traz isso para a nossa realidade hoje? Qual é o mantimento que nós temos? A palavra de Deus é um mantimento. O ensino da Bíblia é um mantimento. Espiritualmente falando, eu estou dizendo, né? É claro que o seu dízimo não vai, a sua oferta não é uma moeda de troca para que você possa receber nenhum mantimento. Eu acredito que tudo que você precisa, você já recebeu por aquilo que Cristo fez na cruz, né? Mas o dízimo é uma prova, né? É uma espécie de prova, digamos assim, e a oferta é uma espécie de prova, né? Cá para nós, irmãos, nós damos muito valor ao dinheiro. Talvez uma das mais
Uma das coisas que nós mais damos valor é o dinheiro. Quando falta no bolso de cada um, a gente sabe a pressão que isso causa na nossa vida. Então, por que Deus nos pede dízimos e ofertas? Talvez seja para nos provar se nós realmente vamos abrir mão daquilo que nos custa tanto, né? É uma espécie de prova, né? Entre tantas coisas que nós poderíamos mencionar aqui. Mas o irmão se mantenha fiel, se mantenha em oração sobre isso. Amém, queridos? Quero convidar a nossa pregadora dessa noite, minha esposa, né? Ela vai usar o mesmo microfone que eu estou usando, né? Porque nós somos um casal, dormimos na mesma cama, beijamos, não temos dificuldade nenhuma. Se eu estou com o corona, ela também já deve estar nessa altura do campeonato. Se ela está, provavelmente eu também já estou. Então não temos dificuldade aqui de trocar, né, os nossos assopros aqui no microfone. Deus abençoe, querido. Graça e paz, queridos. É bom olhar nos olhos. Eu falei para o meu esposo que às vezes que a gente teve que ministrar virtualmente, a coisa que mais me incomodava é não olhar nos olhos de vocês, não poder vê-los, não poder visualizá-los. Então, aqui nós podemos hoje, nessa noite, glorificar o Senhor mais uma vez, porque nós podemos olhar nos olhos. Estamos mascarados, mas Deus nos dá a dádiva de olhar nos olhos. Não podemos nos abraçar, mas Deus nos dá a dádiva de olhar nos olhos. Isso é muito especial, isso é poderoso. Os olhos são a janela da nossa alma e transmite muita coisa. Então, que nessa noite você possa olhar para quem está do seu lado e transmitir a graça do Senhor, e transmitir algo que vem do alto, algo de poder, que realmente os nossos olhares possam abençoar uns aos outros. Então, se você passar na rua por alguém, às vezes a pessoa está ali, você não sabe, mas às vezes um olhar faz uma grande diferença. Um sorriso é uma grande diferença. Um abraço. Hoje nós estamos num tempo que nós não podemos nos abraçar, mas o olhar pode transmitir graça do Senhor. Então, aproveite e use algo que o Senhor te deu, que é o teu olhar. Na semana passada, o pastor ministrou, nem todos tiveram o privilégio de receber a palavra que o Senhor trouxe para as nossas vidas na semana passada, até porque nós não conseguimos gravar e transmitir virtualmente. O número que estava aqui na semana passada foi um número pequeno, principalmente acredito porque a chuva que estava na hora que começou o culto foi uma chuva muito intensa. Nós subimos essa ladeira aqui, parecia uma cachoeira, só Deus mesmo e o carro que nos ajudou a chegar aqui em cima, mas eu acredito que por esse motivo a frequência foi baixa, mas eu creio que quem estava aqui pode receber uma porção tremenda da palavra do Senhor nas nossas vidas. E o pastor pode ministrar sobre nós no texto de 2 aos Reis, capítulo 4, onde o profeta recebe de um casal um quarto com uma cama, e ali tem alguns utensílios naquele quarto. Mas o que o pastor trouxe e abordou foi que aquela mulher foi usada por Deus de uma generosidade tão grande, somente compartilhando um pouquinho das cenas do capítulo anterior, e a generosidade daquela mulher foi uma generosidade tão grande que ativou a atenção do profeta. E o profeta foi comovido por aquela generosidade. E ele disse: eu desejo retribuir. O que será que esta mulher precisa? De que ela tem necessidade? E aí ele questiona o servo que estava junto com ele: o que ela precisa? E o servo diz: não precisa de nada. Ela é uma mulher abastada, uma mulher que
um filho nos braços. E depois de um certo tempo, aquele menino veio a falecer. E ela chegou diante do profeta. Ela até passou pelo moço do profeta, mas ela não quis abrir o seu coração para nenhuma outra pessoa que não fosse diretamente o profeta. E ela chegou diante do profeta: eu te pedi alguma coisa? Eu te questionei alguma coisa? Eu disse para você que eu queria alguma coisa em troca daquilo que eu tinha feito pela tua vida? Meu filho está lá, está morto lá. Ela colocou o menino sobre a cama do profeta. E primeiro o profeta manda o moço levar aquele cajado, o cajado dele, vai lá e encosta no menino. Quem sabe ele volta à vida. E aquele moço vai lá, encosta o cajado do profeta e nada acontece. E aí ela continua a questionar o profeta. E o profeta vai ele mesmo. E ele se fecha naquele quarto e ele deita sobre o menino, boca na boca, mão na mão, pés nos pés. E a palavra que o pastor trouxe sobre as nossas vidas, eu espero que você leve isso para o teu coração, deixe bem forte e firme no teu espírito. É que o que nós precisamos hoje não é de cajado. Nós precisamos da presença. Da presença que faz a diferença. É a boca na boca, é a mão na mão, são os pés nos pés. É isso que faz a diferença. Que o toque do Espírito Santo venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua descendência. Porque isso que vai fazer toda a diferença. Se a tua vida, a tua casa, o teu lar está precisando de um milagre, receba a boca na boca, mãos nas mãos e pés nos pés. E somente assim o menino voltou à vida. Ele reviveu. Você está precisando de vida, novo fôlego de vida no teu lar, na tua casa, no teu casamento, na tua família. Creia que tem um Espírito Santo de Deus manifestando o poder e liberando graça sobre as nossas vidas. Amém? Enfim, família. Não está nem ali, né? Família nas mãos de Deus, vencendo desafios. Que tema poderoso. Porque realmente é um grande desafio viver família. E nós podemos olhar para o lado, não sei se você está com a sua família aqui hoje, mas se não estiver, pense nela por alguns instantes. E pense no valor que a tua família representa para a tua vida. Porque nós costumamos dar valor somente quando perdemos. Quantas vezes nós passamos a nossa vida, os nossos dias, e a gente não dá muita importância, a gente não dá muito ouvido, a gente não dá muito valor, a gente não dá muita atenção, a gente vive a nossa vida no nosso dia a dia, no nosso ativismo, e a gente não liga muito. Mas quando chega num leito de morte, quando chega num tempo onde não tem mais jeito, aí a gente começa a chorar o leite derramado. E a gente começa a lamentar: por que agora? Por que tão cedo? Alguns dias atrás, eu conheço alguém da família de uma prima minha que faleceu de câncer. E esse homem, ele tinha 2 filhos. E o filho dele de 15 anos começou a chorar e dizer: por que eu sou tão novo? Por que eu cuidei do meu pai? E às vezes a gente começa a dar o valor somente quando a gente perde. Mas eu queria que hoje nós refletíssemos sobre o valor da nossa família. O valor que nós temos, que é aquilo que mais importa na nossa vida. Aquilo que nós temos de maior valor, o nosso maior tesouro, é a nossa família, queridos. Se nós pararmos para refletir, nada que aconteça na nossa vida, nenhuma circunstância, nenhum terremoto, nem nada vai desfazer um laço familiar. Nada. Eu tenho um irmão
que mora em Manaus. E meu irmão foi embora para Manaus. Meu filho, Pedro Lucas, que vai fazer 17 anos daqui a um mês e pouco, tinha 6 meses quando meu irmão foi para Manaus. E nesse tempo que ele foi para Manaus, eu já morava no Rio, então já tinha um tempo que eu não via meu irmão. Então vamos dizer que tem de 16 a 17 anos que eu estou longe do meu irmão. Eu não tenho quase contato com ele, de vez em quando a gente se fala por telefone, pela internet, mas quase pouco contato. Nesse tempo que ele foi lá, eu nunca fui lá, e ele veio aqui apenas uma vez, tem 6 anos atrás, 6, 7 anos que meu irmão veio aqui, uma vez. Mas essa distância e todo esse tempo não desfaz que ele é meu irmão, que eu sou irmã dele, que ele é filho dos meus pais que estão aqui. E nós temos mais um irmão, estava até aqui no dia da posse do pastor. Mas nada que aconteça desfaz os nossos laços familiares, nós somos sangue do mesmo sangue. Então, nós precisamos entender esse valor. Amém? E eu queria ampliar um pouquinho o tema que nos é sugerido. E eu queria falar refletir conosco essa noite sobre vencendo os desafios da família no século 21. O século que nós vivemos hoje, esse tempo. Porque talvez os desafios da família no passado não foram os mesmos desafios que vivemos hoje. Mas hoje é o nosso tempo, nós vivemos neste tempo e nesta geração, e existem grandes desafios neste tempo que nós estamos vivendo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios capítulo 4, verso 29. Se você experimenta algo na sua casa, no seu contexto familiar, nos seus relacionamentos familiares, que você diz assim, não existe, está muito difícil, está muito conturbado, é quase impossível. A divisa que nos foi proposta nos diz que para Deus nada é impossível. Para Deus não é impossível restaurar a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu casamento. Para Deus não é impossível trazer de volta os teus filhos. Para Deus não é impossível restaurar a comunhão, o diálogo, a comunicação. Para Deus não é impossível eliminar as raízes de amargura que estão focadas na tua casa. Amém? Então esse texto, Efésios 4, 29, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Baixe a sua cabeça nessa hora e eleve os teus pensamentos ao alto. E coloque a tua família no altar do Senhor. Eleve os teus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor nesta hora. E nós clamamos porque necessitamos. Nós clamamos porque precisamos. Nós clamamos porque a nossa vida, nós vivemos numa humanidade, e a humanidade ela é carnal, a humanidade ela é limitada, a humanidade ela é fraca. Por isso nós queremos colocar diante do teu altar a nossa fraqueza, a nossa debilidade, as nossas falhas, a nossa pequenez. Queremos colocar diante do Senhor e clamamos pela tua graça nesta noite. Clamamos pelo teu poder sendo liberado sobre nós. Clamamos, Senhor, porque nada podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Nós acreditamos no Senhor, nós cremos no Senhor, nós nos apegamos
apegamos ao Senhor, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Colocamos a nossa família no Teu altar. Colocamos a nossa casa e o nosso lar no Teu altar. Colocamos os nossos casamentos no Teu altar. Colocamos os nossos relacionamentos familiares no Teu altar. E pedimos da Tua graça. Clamamos que o Senhor nos conceda graça, Senhor, para transformar. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mas queremos dizer que os nossos olhos estão postos em Ti. E queremos receber do alto toda orientação, toda a direção, para que o Senhor nos mostre o caminho que realmente, o caminho do milagre. O caminho que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém? Você pode estar se perguntando, por que esse texto? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para falar sobre família, para falar sobre relacionamento, para falar sobre identidade de familiar. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam sobre família, falam sobre casamento, sobre relacionamento conjugal. Eu não quero falar somente sobre isso. Eu quero olhar para você e dizer, todos nós fazemos parte de uma família. Seja essa família de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, não sei quantos, mas nós temos uma identidade familiar. E nessa identidade familiar, neste meio familiar, nós passamos por provas. E a nossa boca, ela às vezes nos trai. E aí depois a gente bota a mão na cabeça e a gente diz assim, saiu. Por que saiu isso? Por que foi assim? E a palavra de Deus está nos dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Diga comigo, edificação. Edificação. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa é a orientação do Senhor para as nossas vidas. Queridos, palavras são sementes. Como têm sido as sementes que nós temos plantado? Quais têm sido as sementes que temos plantado? A palavra de Deus diz que as nossas palavras, elas podem ser palavras de bênçãos ou de maldição. Quais têm sido as nossas sementes? Temos plantado bênção ou temos plantado maldição? As palavras que têm saído da nossa boca no contexto familiar, no contexto da nossa família, nos nossos relacionamentos familiares, têm sido palavras de bênçãos, palavras boas para edificação, ou têm sido palavras de maldição? E aí aqui usa um termo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Aí eu estava compartilhando essa palavra com a minha família, dentro da nossa casa, do nosso lar, e eu falei para os meus filhos o seguinte, quando eu era criança, eu ouvia esse termo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e eu associava a palavra torpe a um palavrão. Eu não sei quantos aqui escutam ainda esse. A minha filha pequena olhou para mim, mãe, o que é um palavrão? A minha filha menor de 10 anos, ela nem sabe o que é um palavrão, porque ela nunca viveu nesse contexto. Nunca viveu, nunca escutou esse tipo de expressão. Mas quando eu era criança, a gente tinha tanto temor de falar, de emitir um palavrão, que quando a gente queria dizer, fulano falou isso, a gente nem falava, a gente soletrava. Vocês já passaram por isso? Criança pequena às vezes fala isso, a gente, no contexto de escola, fulano falou, e aí soletra. Não falam, porque tem vergonha de falar, ou tem aquele receio de falar. Né? Mas, queridos, depois de um tempo eu comecei a entender que palavra torpe
você, aquilo que você deixou que entrasse no seu coração, entrasse na sua vida. Então, palavra torpe, querido, eu comecei a entender palavra torpe como uma palavra contrária aos propósitos de Deus, contrárias àquilo que o Senhor preparou para a minha vida, para a sua vida. Ou seja, o Senhor diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores. Uma palavra torpe seria eu viver a minha vida lamentando. Eu não posso, eu não consigo, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. E aí eu vivo me lamentando, porque eu coloquei na minha cabeça e no meu entendimento de que eu sou um coitadinho, uma coitadinha. Isso começa a trazer consequências para a minha alma, para os meus sentimentos. Então, querido, eu comecei a entender a palavra torpe como uma palavra contrária àquilo que Deus preparou desde os princípios para a minha vida, para a tua vida, para esta igreja, para a minha casa, para a minha família. Eu preciso ter uma identidade de filho de Deus. E isso precisa estar muito bem resolvido dentro de mim, a ponto de qualquer pessoa emitir um decreto de derrota sobre a minha vida, e isso não fazer a menor diferença, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? Então, a palavra torpe é essa palavra contrária aos propósitos de Deus. Mas muitas vezes, quando a gente passa na rua e alguém xinga alguma coisa porque se irritou com alguma atitude, com alguma coisa, não entendeu algum comportamento meu, e aí de repente solta um palavrão, xinga a minha vida, ou xinga a minha mãe, xinga o meu pai, xinga a minha família, e aí vem tantas discussões, tantas brigas. Nós precisamos ter dentro de nós uma convicção de quem nós somos em Deus. E isso não faz a menor diferença. Quando alguém passa na rua, alguém que você não conhece, nunca viu, fala um monte de desaforo para você, isso às vezes dói, machuca, você sente, mas uma hora depois você já esqueceu daquilo. No outro dia você nem lembra mais, passou. Mas quando uma palavra vem de alguém que está conosco, desde que a gente nasceu, um alguém que a gente se identifica, um alguém que a gente tem uma aliança, um alguém que a gente tem um compromisso, um alguém que a gente vive constantemente, dia a dia, e que a gente confia, que a gente espera que nos proteja, que nos ampare, que nos dê uma palavra de edificação, uma palavra de encorajamento. O que a gente espera de nossa casa, de nossa família, é alguém que nos incentive, é alguém que nos leve para frente, que nos coloque para cima. Mas nem sempre a gente experimenta isso dentro da nossa casa. E de repente, nós começamos a ouvir coisas ou a emitir coisas que trazem destruição. E aí, essas são as palavras torpes. Então, queridos, quais são os desafios das famílias hoje no século XXI? E eu queria compartilhar com você hoje exatamente sobre isso. Que as nossas palavras, elas são sementes, elas podem ser sementes de bênção, sementes boas para edificação, ou elas podem ser sementes de maldição. Palavras torpes que são contrárias aos projetos e aos propósitos de Deus na nossa vida. Agora, como nós podemos, como família, como corpo, como uma identidade familiar, um contexto, um conjunto, como nós podemos, dentro da nossa própria casa, trabalhar dentro de nós para emitirmos palavras de bênçãos, palavras boas que edificam a nossa casa e os nossos parentes queridos. Como nós podemos exercitar e disciplinar a nossa vida para não emitirmos palavras de maldições que vão denegrir a imagem da nossa família. Então vamos lá, eu queria compartilhar com vocês algumas palavras que estão muito em moda hoje, no tempo de hoje, no século XXI. Eu não sei, eu acredito que vocês já ouviram
eu vou falar sobre 3 palavras que nós precisamos desenvolver no nosso contexto familiar, desenvolver no nosso, pessoalmente, para que nós possamos exercitá-las no nosso contexto familiar. Porque essas palavras, elas estão em moda hoje no século XXI, mas elas estão em moda mais no contexto profissional, no contexto de sucesso pessoal, elas estão em moda mais no contexto onde nós estamos aí afora, no contexto acadêmico. Muitos estão fazendo faculdade, e aí essas palavras, elas são muito evidentes, e elas estão sendo muito usadas. Mas eu queria que hoje nós começássemos a refletir como que nós podemos usar essas palavras ou essas coisas na nossa vida pessoal para atingir a nossa família, para atingir os nossos parentes, os nossos queridos. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, como emitir palavras de bênçãos, palavras que são boas para edificação. Em primeiro lugar, desenvolvendo a inteligência emocional. Diga comigo, inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre essa expressão? Já ouviu falar no contexto do século XXI sobre inteligência emocional? Quantos livros são escritos sobre inteligência emocional? Mas esse termo é usado muito no contexto profissional, no contexto pessoal, de uma vida pessoal de sucesso. Para você ter sucesso na vida, para você ter sucesso na sua vida profissional, você precisa ter e desenvolver a inteligência emocional. Mas, queridos, se nós não tivermos sucesso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, não há nenhum sucesso profissional que supere uma desavença familiar, uma desgraça dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família. Então nós precisamos ter inteligência emocional dentro de casa, em primeiro lugar. E o que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela diz respeito a como nós gerenciamos. Ela depende de como nós gerenciamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, as nossas escolhas. A inteligência emocional, ela mexe com a nossa vida de uma forma a nos levar a nos conhecer pessoalmente. Nós precisamos nos conhecer para começarmos a exercer e a desenvolver a nossa inteligência emocional. Porque muitas vezes, queridos, nós somos levados a agir por impulso. Fulano veio, pisou no meu pé e eu vou com tudo e no mesmo ímpeto, na mesma intenção, na mesma proporção ou mais ainda, eu vou com tudo. E inteligência emocional, ela mantém as relações familiares mais saudáveis e nos faz crescer como pessoas. Nós precisamos analisar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Precisamos olhar para dentro de nós e pensar antes de agir. Eu não sei quantos aqui já ouviram, antes de você falar, conta até 10. Conta até 20, 30, 100, conta até 1000, se for preciso, se for necessário. Mas nós precisamos parar e analisar qual vai ser a nossa reação. Porque muitas vezes, o século XXI tem nos levado, nos conduzido a ser muito reativos. E não sei quantos já ouviram a lei da física que diz que toda ação provoca uma reação. E aí vivem famílias reativas e reativas. E quanto mais um reage, o outro reage mais ainda. E aí por isso que muitas famílias hoje estão em trapos, em frangalhos, destruídas, completamente.
Porque nós não desenvolvemos a nossa inteligência emocional. A inteligência emocional nos leva a reconhecer e lidar com os nossos sentimentos e emoções, visando o desenvolvimento pessoal e familiar. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Para quê? Eu falei antes que a inteligência emocional depende de como nós gerenciamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Por que nós precisamos desenvolver a inteligência emocional, queridos? Porque os nossos pensamentos, eles geram os nossos sentimentos. Ou os nossos sentimentos geram os nossos pensamentos. E aí nós vivemos num ciclo vicioso. Pensamentos, sentimentos, sentimentos, pensamentos. E quanto mais a gente pensa, mais a gente sente. Quanto mais a gente sente, mais a gente pensa. E isso não para. E dependendo de como sejam os teus pensamentos, os meus pensamentos, aí vão ser os meus sentimentos, os teus sentimentos. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver com pensamentos destrutivos que geram sentimentos de destruição. Ou seja, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos. E se nós não gerenciarmos isso de uma forma saudável, nós vamos agir. E como é que nós agimos? Falando, emitindo palavras. E as palavras são sementes. Elas podem ser de bênção ou de maldição. Se os nossos pensamentos são pensamentos destrutivos, os nossos sentimentos vão ser sentimentos de destruição, que vão gerar na nossa boca palavras de destruição. E essas palavras, elas são sementes. Essas palavras vão chegar numa terra, vão chegar no coração, vão chegar no ouvido, vão chegar na vida do outro. E ali vão ser germinadas. E aí vem os resultados, as consequências. Então, queridos, estão entendendo como a inteligência emocional dentro do contexto familiar é algo muito importante? Como nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, para que quando nós emitirmos as nossas palavras, elas sejam palavras que realmente tragam edificação e transmita graça aos que ouvem. Agora pensem comigo, se um pai está no contexto familiar, pai, mãe, filhos, e de repente o filho faz alguma coisa que não agrada muito o pai, e o pai começa a pensar. O pai começa a pensar, e aqueles pensamentos que não agradaram muito começam a trazer sentimentos, e aquilo vai gerando, aquilo vai sufocando, e de repente o pai vai e lança uma palavra. E qual é essa palavra? Como é essa palavra? Como que essa palavra vai chegar na vida de um filho? Como que essa palavra vai chegar na vida de uma filha? Ou tem uma atitude. Como que essa atitude vai chegar na vida de um filho e de uma filha? E aí vão vivendo esses ciclos viciosos. Agora, quando a gente desenvolve dentro de nós uma inteligência emocional, onde a gente se conhece, a gente viu, o filho realmente não teve uma atitude muito boa, muito agradável, muito adequada. Mas aí a gente pensa, e para, e ora, e pede orientação que vem do alto. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu coloco os meus pensamentos diante do Espírito Santo de Deus. E clamo ao Senhor e digo: Espírito Santo, vem, reina, governa sobre os meus
meus pensamentos, sobre os meus sentimentos e sobre as minhas atitudes. E aí o Espírito Santo vem derramando graça. O Espírito Santo vem trazendo sabedoria. O Espírito Santo vem trazendo entendimento espiritual na vida de um pai, na vida de uma mãe, ou até mesmo na vida de um filho. Porque não somos somente pai e mãe que emitem palavras que ferem ou que machucam. Às vezes é também um filho. Então, independente de qual seja o seu papel no contexto familiar que você vive hoje, diga para o Senhor: Espírito Santo de Deus, me ajuda a desenvolver uma inteligência emocional. Me ajuda a governar as minhas emoções. Me ajuda a dominar os meus sentimentos com a graça que vem do alto. Querido, em segundo lugar, para como nós podemos emitir palavras de bênçãos que sejam boas para edificação e não palavras de maldição, palavras torpes, contrárias aos projetos e aos propósitos de Deus. Em segundo lugar, desenvolvendo a empatia. Diga comigo, empatia. Você já ouviu essa palavra no século 21? Quantos de nós já ouvimos? Empatia está na moda. Está na moda falar de empatia. Mas está na moda de falar de empatia no contexto profissional. Você está lá na sua empresa e os chefes às vezes dão palestras e falam: você precisa ter empatia com o seu colega de trabalho. Você está lá na escola, na faculdade, e os professores, os coordenadores chegam e dão uma palavra. Nós precisamos ter empatia um com o outro. E o que significa empatia? Empatia, queridos, é compreender o outro. É se colocar na pele, no lugar do outro. Empatia é entender as atitudes uns dos outros. Empatia é ser mais tolerante e compreensivo. Aí eu queria que você ouvisse essa palavra. Eu era para ter falado isso no início, eu não falei, mas agora eu vou falar porque o Espírito Santo me lembrou. Que nós estamos falando sobre família e você está pensando na sua família, lá da sua casa, pai, mãe, filho, filha. Você está pensando na sua família, no seu contexto. Eu não sei como é que você vive. Você pode viver somente com um tio, com um avô, com uma avó, mas você tem o seu contexto familiar. Mas nós temos um outro contexto familiar, que é a nossa igreja. Nós somos uma família, amém? Amém. Somos uma família. E nós também precisamos exercitar e desenvolver a nossa inteligência emocional dentro da nossa família espiritual, que é a igreja. Nós também precisamos desenvolver a empatia dentro do nosso contexto familiar em casa, mas também aqui dentro do nosso contexto familiar espiritual, que é a igreja. Queridos, todos na família têm necessidades, limitações, falhas, erros, mas também todos nós temos talentos e qualidades. Ou seja, o respeito mútuo, a empatia vem quando nós criamos a consciência de que todos temos defeitos, limitações, falhas, erros, pecados. Todos nós somos iguais, somos da mesma essência, somos humanos, fazemos parte da mesma humanidade. E a humanidade é falha, a humanidade é fraca, a humanidade erra. Então todos nós estamos nesse contexto. E enquanto nós não compreendermos que somos iguais, tanto no contexto de que somos talentosos, temos qualidades, mas também no contexto de que somos falhos, temos erros, temos limitações. E erramos mesmo. Erramos e às vezes erramos feio. Mas a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro vai e ajuda a levantar. Isso é graça, queridos. Isso é a graça de Deus na nossa vida. E eu tenho falado muito sobre isso, porque o Espírito Santo tem me incomodado muito sobre isso, sobre a questão da graça.
Nós falamos muito da graça que Jesus morreu na cruz por nós, mas nós esquecemos que nós fazemos parte do Evangelho da Graça. E muitas vezes nós esquecemos de compartilhar a graça. Às vezes nós não sabemos receber a graça e vivemos com fardos, com peso nos nossos ombros. Mas também muitas vezes nós não sabemos e esquecemos de compartilhar a graça, de parar de acusar, de apontar o dedo, de dizer, de condenar. Então a graça ela tem duas vias. Nós precisamos aprender a receber a graça de Deus e dos outros, mas também precisamos aprender a oferecer a graça. E isso é empatia, é nos colocar no lugar do outro, é sentir na pele do outro. Somos todos iguais. E em terceiro e último lugar, queridos, como nós podemos emitir palavras de bênçãos, palavras que são boas para edificação, e não palavras de maldição, palavras torpes, que são contrárias à vontade de Deus. Em terceiro lugar, desenvolvendo a resiliência. Quem já ouviu falar em resiliência? Então fale comigo, resiliência. Resiliência, o que é resiliência? Uma palavra que está em moda no século 21. Querido, resiliência, ela está totalmente relacionada com o dia mau. Diga comigo, dia mau. O dia mau é real. Nós passamos por problemas. Nós passamos por circunstâncias difíceis. Nós passamos por terremotos. Nós passamos por pandemias. Nós estamos vivendo num dia mau. Nós estamos experimentando, eu acho que num contexto mundial, um dos maiores dias maus que nós já vivemos. Se nós formos pensar no que nós já passamos em toda a nossa história de vida, tem uns assim que são mais idosos, que chegaram a alcançar a epidemia lá da gripe espanhola, né? Que teve há 100 anos atrás. Mas eu acho que a grande maioria, se não todos aqui, não passamos por ela. Mas estamos vivendo a pandemia do século 21. E isso tem sido uma coisa mundial. Então estamos vivendo esse dia mau. O dia mau é real. E a resiliência é como nós nos comportamos neste dia. Como nós resistimos o dia mau. Aí eu quero ler com você o texto de Efésios capítulo 6. É um pouquinho na frente aí, você está em Efésios 4. Efésios 6, 13. Que fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é resiliência. Você já pensou como permanecer inabalável diante de uma tempestade, de um terremoto, de uma catástrofe? Como se manter firme? A resiliência, ela depende muito da inteligência emocional. Se nós não tivermos inteligência emocional, de forma nenhuma nós vamos conseguir desenvolver resiliência. Uma depende da outra. A resiliência é reagir de forma adequada. A resiliência é se manter firme e focado. A resiliência é aprender com os próprios erros. Porque muitas vezes a catástrofe, o terremoto, os problemas, as circunstâncias na nossa vida são reflexos dos nossos próprios erros, dos nossos próprios vacilos. E muitas vezes esses nossos erros, esses nossos vacilos nos fazem paralisar, nos fazem murchar, nos fazem viver em depressão, oprimidos. Mas a resiliência faz a gente superar as barreiras, faz a gente andar por cima das circunstâncias,
faz a gente ouvir o chamado de Jesus quando ele olha para Pedro em meio àquela grande tempestade, num mar revolto, onde o vento era contrário, e Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre a palavra revelada de Jesus, porque ninguém tem poder de andar sobre as águas, só Jesus. Nós não temos esse poder, mas quando Jesus diz vem, e nós ouvimos a voz de Jesus, nós cremos na palavra, nós confiamos no poder revelado da palavra, nós vamos. Isso é resiliência. E isso nos faz andar sobre as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os terremotos, as pandemias. Isso é resiliência, queridos. Resiliência é saber administrar os sentimentos. Resiliência é reconhecer as emoções e os efeitos que elas causam na nossa mente e no nosso corpo. Agora nós precisamos aplicar a inteligência emocional, desenvolver a inteligência emocional, desenvolver a empatia e desenvolver a resiliência no contexto familiar, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, porque senão nós não vamos chegar a lugar algum, a nossa vida vai ser uma vida fracassada. Mas somos família e nada vai desfazer isso. Nada vai fazer com que seu pai deixe de ser seu pai, de que sua mãe deixe de ser sua mãe, de que seu irmão deixe de ser seu irmão, de que você deixe de ser filho, filha, ou irmão, irmã. Nada vai desfazer os nossos laços familiares. Nós fomos ligados por Deus na eternidade. E eu queria concluir com você lendo o texto de Efésios 5, hoje só deu Efésios. Efésios 5, o final do 5, entrando pelo 6. Nós vamos começar a ler a partir do verso 28 de Efésios 5, entrando pelo 6. Mas eu queria que você ouvisse essa palavra, esse texto, principalmente a parte do 5, quando ele fala sobre do esposo para com a esposa. Mas eu queria que você ouvisse isso e tomasse para você, não só assim, aqui está falando que somente o esposo tem que agir dessa forma. Não, nós somos família. Aqui está falando do esposo para com a esposa, mas família é uma unidade, família é um corpo, família é uma casa, amém? Então eu queria que você ouvisse isso partindo de você. Qual o seu papel no contexto familiar? Em relação à minha família, eu preciso ouvir isso como conselho de Deus, como um conselho que vem do alto, como a palavra rema, cheia de revelação e de graça, que vai trazer e vai contribuir para o desenvolvimento da minha inteligência emocional, da minha empatia e da minha resiliência para com a minha família, física e espiritual. Então, Efésios 5, a partir do 28, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Filho, você deve amar o seu pai como o seu próprio corpo. Mulher, você precisa amar o seu marido como o seu próprio corpo. Pai, você precisa amar os seus filhos como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Entrando pelos 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, eu queria fechar esta palavra com esse texto. Nós fazemos parte de um corpo. E um corpo é uma unidade. Se eu dou uma topada lá no dedo do pé, o dedo do pé vai sentir, mas o meu corpo todo vai sentir. E o corpo vai querer cuidar do dedo que está machucado, para que ele volte a ficar bem. Então, dentro do contexto familiar é a mesma coisa. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos compreender uns aos outros. Nós precisamos edificar uns aos outros. Nós precisamos andar a segunda milha uns com os outros. Nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros e realmente demonstrar graça. O texto que nós começamos lá diz que tudo isso que nós falamos tem um objetivo, e o objetivo é para que tenha... Não. O objetivo é para que transmita a graça aos que ouvem. Nós precisamos ter esse entendimento espiritual na nossa vida pessoal, para que a nossa vida familiar seja edificada. Agora, é muita informação, pode ser muita informação, é muita coisa, você diz assim, como que eu vou fazer tudo isso? Queridos, não vai ser da noite para o dia. Não vai ser de hoje para amanhã, mas isso precisa ser uma consciência dentro de nós. Isso precisa ativar uma consciência dentro de nós, para que nós entendamos que precisa virar um hábito. A partir do momento que nós começamos a ter uma consciência, nós começamos a tomar cuidado para que tudo isso vire um hábito na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. E no fim de tudo isso traga um grande resultado, uma grande colheita, uma abundância de bênçãos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Queridos, o Senhor Jesus veio e Ele morreu naquela cruz. Ele derramou todo o seu sangue naquela cruz, para que nós hoje, no século 21, tivéssemos vida e vida em abundância. Mas nós, como família, temos vivido uma vida limitada, uma vida medíocre. Por quê? Porque nós não paramos para pensar e para conhecer o nosso interior, as nossas emoções. Nós vivemos a vida de qualquer jeito. E vivemos, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí a gente vai entre pensamentos e sentimentos, sentimentos e pensamentos, e reações que nos trazem um histórico familiar de desgraça. Mas o Senhor está aqui nesta noite. Aleluia mesmo, diga isso alto, glorifique ao Senhor. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui, não só aqui, mas Ele também está lá na tua casa. Se a tua família não está toda aqui
tua casa. Porque quando começar a mudar os teus comportamentos que estão aqui, a tua família vai começar a receber a transformação. Queridos, nós estamos vivendo num tempo onde nós precisamos parar para refletir. Nós não podemos passar por este momento, por esta dificuldade mundial, desapercebidos. Nós não podemos deixar esses dias passarem sem nós nos quebrantarmos. Precisamos quebrantar o nosso coração, precisamos quebrantar as nossas emoções, precisamos quebrantar os nossos pensamentos. Para de pensamento enrijecido. É porque eu falo assim, eu acho assado. Nada de achismo. Nós precisamos ser governados por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos, não por aquilo que sentimos. E eu queria convidar você nesta noite a ficar de pé e colocar sobre o altar do Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há impossíveis. Colocar a tua família diante do altar do Altíssimo, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Querido, eu não conheço a tua história, eu não conheço o teu passado, eu não conheço as tuas raízes, mas nós estamos diante de um Deus que é Pai, e não é qualquer Pai, é o Pai dos pais, o Pai verdadeiro, o Pai de graça, de bondade, de amor e de misericórdia. E Ele está aqui nesta noite, disposto a transformar toda raiz de amargura num manancial de bênção sobre a tua vida. Teve um cântico que entrou em moda no passado, uns anos atrás, que dizia assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a viver em santidade. Eu quero olhar somente para ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Diga para o Senhor agora: comece em mim. Comece em mim. Porque a gente costuma muito olhar para o outro, a apontar o outro, a ver as falhas do outro, os erros do outro. Mas nós temos muita dificuldade de assumir os nossos próprios erros, as nossas próprias atitudes. Nós temos dificuldade de assumir a responsabilidade daquilo que nós mesmos fazemos. Por isso eu queria que você fechasse os teus olhos agora e olhasse para dentro, lá no mais profundo das tuas emoções. O Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe, Ele estava lá vendo como nós estávamos sendo formados. Por isso Ele sabe da tua história, Ele sabe da tua maior dor. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje na tua vida, porque Ele é Deus em nós. E Ele sabe de qual é a raiz de toda a circunstância da tua vida hoje. Às vezes nem você sabe, porque está lá no subconsciente, e você não tem ideia do que traz você viver o que você vive hoje. Mas o Espírito Santo de Deus sabe, o Espírito Santo de Deus vê, o Espírito Santo de Deus sonda, e o Espírito Santo de Deus hoje, Ele está aqui para liberar graça sobre a tua vida, para tirar de você toda a culpa, toda a vergonha, toda a incapacidade, tudo aquilo que
Porque foi para isso que Jesus morreu. Se você hoje não colocar toda a tua vergonha, toda a tua culpa, toda a tua raiz de amargura na cruz, Jesus morreu por nada. Jesus foi para a cruz para nada. Mas Jesus foi para a cruz, querido, porque Ele queria te dar vida e vida em abundância. Jesus foi para a cruz porque hoje Ele queria te presentear com uma família, um seio familiar que te abraça.